Oi pessoal, aqui professor Haroldo na área. Estamos na nossa sexta aula e vamos trabalhar hoje como tratar os dados. Se vocês lembram lá da aula anterior, nós trabalhamos com uma planilhazinha do Excel falando como são os dados, quais são os dados mais relevantes para clientes em potencial, concorrentes e fornecedores. E hoje a gente vai trabalhar com esses dados aqui, tá bom? Então fica aí comigo. Pessoal, eu montei uma planilhazinha aqui, vocês podem ver, que ela é essencialmente formada de dados de concorrentes, que eu ensinei vocês a coletarem lá no vídeo anterior, na aula 5, dados de fornecedores e dados de clientes, tá? O que eu vou mostrar para vocês hoje aqui? Eu fui nesses marketplaces, como já tinha falado na aula anterior, da OLX, do Facebook e do Mercado Livre. E eu selecionei alguns concorrentes e fornecedores lá. Obviamente eu não identifiquei aqui nenhum deles, mas os preços são reais para vocês terem uma noção, tá? E a gente continua aqui trabalhando com um produto que é a máscara, porque é um produto que hoje está todo mundo procurando, precisando, então é uma ótima forma de se trabalhar, de se investir um capital de valor muito baixo para revender ou para fabricar, né? Então é por isso que eu estou trabalhando com ele aqui. E, enfim, tem toda essa explicação lá no videozinho anterior, beleza? Então, pessoal, começando aqui com os dados de concorrentes. É muito importante a gente frisar o seguinte: que tipo de informação a gente precisa? Bom, eu coloquei aqui algumas, mas vocês ficam à vontade para ir atrás de outras as que vocês precisarem, né? Que forem inerentes ao negócio que vocês estão querendo abrir ou melhorar, as informações que vocês querem coletar. Não existe nenhuma obrigação de serem essas aqui que eu estou trabalhando, tá? Então, mas vamos lá. Para identificação de análise de concorrência, na verdade, né? Não é identificação, é análise. Eu visualizei o marketplace, ou seja, qual lugar que eu vi esses concorrentes. O nome do fornecedor, aqui eu identifiquei de 1 a 20, mas você pode identificar com nome, com telefone, aí fica a seu critério. O tipo do produto, que eu estou aqui trabalhando com máscara, o material, a cor, o preço e a localização, né? Eu aqui optei por bairro, porque como eu falei para vocês, eu moro em Porto Velho, Rondônia, e coloquei aqui, destaquei os 4 bairros principais que estão trabalhando com isso. Chamei aqui de bairro A, B, C e D, né? Então, a gente pode começar a trabalhar a partir daí. E agora vamos passar para as outras informações aqui, antes de utilizar a técnica estatística, bem simples hoje, tá, pessoal? Uma ideia simples, ideia de que as pessoas possam trabalhar no seu cotidiano, principalmente aqueles que vão ter um primeiro contato com esse tipo de técnica de análise. Para fornecedores, o que foi que eu pensei? Mais uma vez a identificação do marketplace, o nome, aqui eu chamei de 1 a 10, produto. Aqui a gente já não está falando da máscara, estamos falando do tecido, é o processo de fabricação, beleza? Então, as pessoas que querem fabricar, elas vão comprar um produto. E aqui eu selecionei 2 tipos de tecido, que é o TNT e o algodão, tá? Então já vou até colocar aqui, acho que fica melhor, produto, tecido, para a gente não esquecer disso. A cor desse tecido, a quantidade em metros que é vendida, a localização, o preço, o frete para Porto Velho, tá? Lembrando que é a minha situação, o valor total, o valor por metro e o prazo de entrega. Tranquilo? Então esse prazo aqui de entrega em dias são os dias que, aproximadamente, que viria, por exemplo, de São Paulo para Porto Velho. Então demoraria 15 dias. Isso eu me baseei lá quando eu coloco o CEP lá no Mercado Livre, dá mais ou menos essa quantidade de dias aí, beleza? E os clientes, trabalhando aqui com sexo, idade, renda familiar, o bairro em que ele mora, produto, que aqui é a máscara no caso, a preferência de cor, a expectativa de preço a pagar e o marketplace preferido para a compra desse produto, que no caso é a máscara, tá? Pessoal, isso aqui, fui com alguns amigos e comecei a perguntar isso para eles, tá? E aí, selecionei aqui 20 amigos, vocês podem ver aqui a linha 1 é que tem as variáveis e vamos até a 21, logo são 20 pessoas que eu consultei. Tranquilo? Então, começando. Pessoal,
Uma coisa que é muito interessante a gente pensar aqui é que eu não vou trabalhar com estatística nível avançado. Vou trabalhar com ferramentas bem simples. Então, o que, que a gente pode parar para pensar? Que coisas a gente pode fazer para poder identificar aquilo que se precisa? Essencialmente, técnicas de estatística descritiva, tá? Aqui no caso dos concorrentes, se eu quiser ver num gráfico ou como é que vocês aí ou eu, nós podemos visualizar quem são, quais são os principais marketplaces em que existem concorrentes? Simples, você seleciona tudo desde lá da primeira linha até a última que você tem os dados, vai aqui em inserir. Se você não sabe qual é o gráfico, gráficos recomendados. Nós já sabemos aqui, dá um OK, coisa rápida. Ele já seleciona aqui pra gente, pessoal, ó, dizendo que eu tenho mais concorrentes na OLX, seguido do Facebook e depois do Mercado Livre. Então eu já posso ter uma ideia aqui aonde tem mais concorrência, aonde tem menos concorrência. Beleza? Primeira coisa é essa. Segunda, pessoal, se você ainda assim tem uma certa dificuldade, faz o seguinte: seleciona a primeira linha, onde tem as variáveis, vem aqui em classificar e filtrar e clica em filtro, tá? Aqui eu tirei, mas é aqui. Prontinho. É bem simples. E aí você não sabe fazer o gráfico, não tem interesse, acha que é complicado. Clica aqui na setinha e vai seguindo o caminho. E você quer ver, por exemplo, só quem está na OLX. E você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Forma simples aqui de se verificar o que está, qual a situação dos concorrentes aqui da OLX. Mesma coisa se você quiser depois fazer com o pessoal do Facebook. E assim você vai trabalhando item a item. Eu aqui no caso estou trabalhando com todos os dados. Mesma coisa aqui dos bairros. Nós podemos ver aqui, fazer um gráficozinho, jogo rápido aqui para vocês. Ele já dá para vocês aqui, dizendo, por exemplo, que tem mais pessoas no bairro A, seguido do bairro D, e por igual o bairro B e C. Então você já sabe que no bairro A existem mais pessoas, no caso, baseado nesses dados aqui, existem mais pessoas ofertando a máscara, né, como concorrente. Então, é isso. E aí, pessoal, como trabalhar com os outros dados? A gente já viu que nós podemos fazer gráficos com marketplace, com a localização, mesma coisa com o material, com a cor. Mas e o preço? Esse é o principal item que as pessoas me falam. Como é que eu faço aqui, pessoal, para ter uma ideia de preço? E eu vou fazer para vocês aqui de uma seguinte forma, tá? Pessoal, eu fixei a primeira linha aqui para vocês poderem ver melhor, tranquilo? Então, que itens poderiam ser trabalhados aqui? Mínimo, máximo e média. Então, nós vamos trabalhar essencialmente esses três itens para o preço que a concorrência está ofertando os produtos ou serviços. E aí, para que trabalhar isso? Pessoal, o mínimo, ele diz aquele valor mais barato que a concorrência vai estar ofertando. O máximo é o valor mais caro. E a média é o preço intermediário, tá? Então você vai poder, daqui para frente, se basear numa condição de preço que você, como alguém que quer comercializar, pode vender, tendo o piso, o teto e o preço intermediário com a média. Como é que você faz isso? Simples. Segue a formulazinha aqui. Igual mínimo e vai selecionando todos os itens, todos os dados. Já sabemos que o valor mínimo foi R$4. E o máximo? Agora a gente digita aqui, máximo. E sabemos que o valor mais alto é R$8. E a média?
digita média, igual média, seleciona os dados e você tem aqui o preço de R$ 5,80. E pessoal, o que é importante disso aqui? Você ter um parâmetro do quanto você pode ofertar, do quanto você pode vender. Então assim, na média, um preço intermediário é R$ 5,80. Máximo R$ 8,00, mínimo R$ 4,00. Numa análise simples e rápida aqui, o ideal é que você não venda acima de R$ 8,00. Um preço médio que você vai estar de igual para igual aí com a concorrência, R$ 5,80. E se você conseguir produzir e ofertar abaixo de R$ 4,00, ótimo, desde que você ganhe, obviamente, né? Porque você vai estar com um preço mais baixo do que toda a sua concorrência. Então, é para isso que a gente está utilizando esses parâmetros aqui. Seguindo. Fornecedores. Aqui a ideia é a mesma, pessoal. Exatamente a mesma. Você quer saber quais são os marketplaces dos fornecedores. Seleciona tudo aqui. Vem aqui, gráficos recomendados. A gente já viu que eles estão, em sua grande maioria, no Mercado Livre. Beleza? E aí você pode fazer aqui a mesma coisa, com o tecido, com a cor, com a quantidade, em metros, com a localização, beleza? E com prazo de entrega. Inclusive, você pode trabalhar com tabela dinâmica, que eu não vou ensinar aqui nesse vídeo. Isso vai ficar para vídeos mais na frente, talvez até em outros cursos. Que é um recurso muito interessante, mas é um pouco mais avançado do que a gente está aqui trabalhando hoje. Então você trabalhando com esses gráficos, com esses recursos que o Excel te dá, tem software livre que dá o mesmo recurso também, só são outros caminhos, você pode ter todo esse tipo de informação para fazer análise na abertura do seu negócio ou da melhoria do seu negócio. Mas vamos aqui. Mesma coisa agora. Que a gente trabalhou lá. Só que aqui vocês vão ver uma coisa, pessoal. Para os fornecedores, como nós temos aqui um conjunto de dados um pouco mais complexo, na verdade um pouco maior, né? Eu vou fazer um negócio diferente. Lá a gente trabalhou só com o preço com o qual os concorrentes ofertam, né? Então aqui a gente vai trabalhar com outros dados. Então, mínimo. O valor mínimo, o preço aqui pela quantidade. Lembrando, quando você vai comprar o tecido, que você vai ver lá as ofertas, ele te dá um preço de um rolo, por exemplo, aqui de 20 metros, ou de 30, ou de 50. Então, é importante a gente calcular aqui qual é o valor por metro, tá? E depois que você calcula aqui o mínimo, você só vai puxando aqui para o lado e ele vai te dando resultado. Mesma coisa com o máximo. E puxa para o lado. Mesma coisa com a média. E agora que vem a análise, né? Se a gente parar para ver aqui, pessoal, é o seguinte. O que é importante aqui nesse... Opa, só fazer um ajustezinho aqui. O que é importante a gente verificar aqui? Pessoal, nesse caso que nós estamos trabalhando, os dados mais importantes são o valor por metro de tecido, tá? Então eu vou colocar aqui em outra cor para ficar em destaque. Pessoal, você consegue comprar 1 metro de tecido no valor mais barato por R$ 3,50. O mais caro por R$ 5,00. E a média de preço R$ 4,15. E o prazo de entrega, prazo mínimo 10 dias, prazo máximo 18, média 15. Então o que acontece? A partir daqui você começa a fazer a sua análise. Poxa, se você conseguir comprar 1 metro de tecido, seja TNT ou algodão, aquele da sua preferência para fabricar a máscara, abaixo de R$ 3,50, tá ótimo. O que não se pode fazer?
comprar acima de R$ 5, que não vai ser um bom negócio por metro, já incluso frete. Lembrando, pessoal, isso aqui já é incluso frete. Qual o preço médio? 4,15. Então, se você comprar em torno de R$ 4, 4,15, você também está fazendo um bom negócio. É o preço médio do mercado, tá? Então é aqui que você começa a fazer esse tipo de análise. Outra coisa, frete. Você pode tentar comprar em quantidades maiores para diminuir o frete e montar essa planilha aqui, por exemplo. Se você não, aqui eu coloquei os preços para um rolo de tecido. Mas vamos supor que você compra um rolo, 10 rolos de tecido, então você vai poder montar uma planilha levando em consideração isso, porque o valor do frete geralmente ele varia para menos quando você compra em quantidades maiores, né? Então é esse tipo de dados que seria interessante trabalhar. A partir daqui você pode fazer algumas análises. Poxa, você pode comprar alguma coisa com prazo de entrega de 10 dias. Se você conseguir com prazo de entrega menor do que esse, ótimo. O que não é o ideal? Você não comprar nada que demore mais do que 18 dias. Mas se chegar em torno de 15, está na média. É isso. Tá, pessoal? Então aí você começa a fazer essas análises que são super importantes para você poder trabalhar. Clientes. Aqui eu tenho também 20 clientes, tá? Mesma coisa dos gráficos. Mas porque você quer saber onde as pessoas moram. Sabe que a maioria das pessoas que foram consultadas e compram máscaras, né, moram no bairro A. Então, ofertar lá, nesse bairro A, é a melhor opção de acordo com esses dados que nós temos aqui. Em segundo lugar, o bairro D, seguido de B e C, tá, pessoal? Então, você pode fazer esse tipo de análise. Outra coisa muito importante aqui, pessoal, quando você vai trabalhar com dados de clientes. Pessoal, a gente tem daqui sexo, no caso gênero, idade, você saber a idade média dessas pessoas, tá? Aqui a gente vai colocar. Pessoal, a média de idade das pessoas é de 42 anos. Então você pode pensar o seguinte, poxa, pessoas de 42 anos, e aí você pode ver aqui, verificar se tem mais homens ou mulheres. Então, considerando, tá, vou fazer esses dados, vamos trabalhar isso aqui. Vamos fazer a continha aqui. Aqui que está vazio. Por exemplo, sexo feminino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Poxa, se eu olhei 20 pessoas, só 6 são homens, tá? Então é o seguinte, se a gente for parar para pensar aqui, como eu disse, fazendo uma análise rápida, a maioria das pessoas são mulheres com uma média de 42 anos. Então, considerando que são elas que compram máscaras, você venderia com estampa, lisa, qual cor, qual tecido, entendeu? Então esse tipo de análise que esses dados te levam. Ou ainda, a renda familiar, a média. R$ 3.875 aqui para esse grupo que eu pesquisei. É uma renda significativa até, né? Então, maioria mulheres em torno de 42 anos com uma renda média de 3.000, uma renda familiar em torno de R$ 3.800. Que tipo de produto elas gostariam de ter? Então é isso que começa a fundamentar a sua oferta. Então você começa a pensar dessa forma. Não é pensando de forma aleatória, não. É voltado para esse público que os teus dados te mostram. Ainda, se a gente parar aqui para pensar, como a gente já viu aqui, pessoal, a maioria das pessoas aqui, na minha pesquisa, gosta de máscaras lisas. Certo? Mas o que acontece? Veja bem, eu tenho aqui muitas pessoas do Facebook. Se a gente for parar, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas do meu Facebook que eu pesquisei que compram, que verificam ofertas no Facebook, no marketplace do Facebook para comprar, elas preferem
couro estampado. Então, se você tem interesse em fornecer via Facebook, saiba que as pessoas lá preferem estampa na máscara. É isso. E aí, expectativa a pagar. Vamos agora aqui trabalhar a mesma coisa que nós fizemos lá nos itens anteriores. Olha só, pessoal, que interessante. Preço mínimo que as pessoas querem pagar, R$ 3 e o máximo 10, média 6,67. Então você já pode se basear aí, pessoal. As pessoas, elas provavelmente julgam que uma máscara com valor de R$ 3 ou menos, né, um preço muito baixo, talvez não tenha qualidade. Só que a mesma coisa serve aqui para o máximo, R$ 10. Então não adianta você querer fazer uma máscara muito sofisticada se o máximo que as pessoas têm interesse em pagar é R$ 10. Entendeu? Preço médio, 6,67. Então todos esses itens têm que ser levados em consideração na sua oferta, beleza? E é assim que a gente trabalha a nossa aula de hoje. Pessoal, até a próxima aula. Fiquem bem, fiquem em paz.